Boa noite, queridas famílias. Eu sou Bruna Bacico, neurocientista, e estamos hoje em mais um podcast Entre Etos e Afetos para aquecer os nossos corações e a nossa mente. Entre a razão e a emoção, nós aí fazemos esse elo e estabelecemos novos vínculos nesse processo maravilhoso de aprendizagem humana e de cuidados com as nossas emoções. E hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que vai continuar aqui conosco o assunto que tivemos também a semana passada, falando sobre nomear as emoções. E neste episódio nós vamos falar sobre algo que antecede a saber dar nome às emoções, a raiz dessas dores que nós às vezes adquirimos da nossa infância. E você, que é mulher, que hoje não sabe identificar o porquê de toda essa tristeza, de toda essa melancolia, esse estágio de se colocar numa condição na qual você precisa hoje dar um passo para mudar a sua história. É com você que eu quero falar hoje e para isso trouxe a nossa querida Simone, que vai se apresentar e nos ajudar hoje. Nós, como mulheres, precisamos de profissionais também como ela, que vai nos ajudar a nossa dinâmica de vida que nós temos hoje para justamente falarmos sobre essa cura emocional. E eu sei que você, junto comigo, pode desenvolver aí um movimento na nossa sociedade e que juntos falarmos das raízes dessa cura, que podemos buscar essa cura, dessa raiz que nós muitas vezes nos perdemos pelo caminho da nossa identidade. Muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Bruna. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda. Eu estou aqui hoje me sentindo muito acolhida. E boa noite para você que está aqui com a gente e que está nos ouvindo nesse momento, nesse tema tão importante, tão essencial na vida de todas as mulheres. Eu costumo dizer que para mim não é um tema, é uma missão de vida. É uma missão que Deus me deu. Tratar de mulheres que estão sobrecarregadas, se sentindo inseguras, e é um barco, e a nossa vida precisa estar nesse barco navegando. Não temos tempo a perder, nós temos tempo a ganhar. E a mim, Bruna, chegam muitas mulheres querendo entender essa dinâmica de vida, querendo entender o porquê dessa insegurança, o porquê de se sentirem tão invadidas por uma sensação e um sentimento de tristeza aguda ou de sobrecarga, onde elas dão conta de tudo e não conseguem viver uma vida próspera por se dedicarem demais aos outros, ao lado de fora, e às vezes falta para elas mesmas, causando essa sensação de que estão insuficientes. Muitas vezes carregam coisas trazidas das suas infâncias, mas como não têm essa liberdade de interpretar, não sabem fazer esse movimento, acabam sofrendo, sem saber de onde sai toda essa bagagem emocional. Pensando que você acaba de nos apresentar como o seu propósito de vida, do seu trabalho, da sua missão, eu quero fazer um convite para você que está aí em casa, a convidar mais mulheres para acessar o nosso canal, se inscrever, ativar as notificações, porque é justamente como essa profissional maravilhosa que está aqui conosco, recebendo todo esse apoio de vocês para que tenhamos um engajamento eficaz e alcancemos mais vidas. E aí, Simone, eu fiquei pensando, diante de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, nessa série de temáticas que temos trazido aqui ao nosso podcast Entre Etos e Afetos, eu me sensibilizo com a vida humana e justamente na questão dessa ausência da feminilidade na sociedade hoje. Eu fico imaginando o que é que, diante de tudo isso, essa dor aguda,
essa falta dessa sensibilidade da mulher por conta de, não sei dizer se seria uma falta, ou se seria um tolhimento, ou se até mesmo uma anestesia, que palavra seria mais apropriada nesse momento atual da sociedade. Por quê? Porque eu fico observando que é como se eu negasse a mim mesma e, naturalmente, percebo que eu preciso agradar o outro e corresponder às expectativas do outro. Eu não estou certa de viver assim? É isso? Que raiz é essa dessas atitudes, desse posicionamento de estar sempre fazendo para o outro? Que caminho é esse, né? Sim. Quando a gente fala de raiz emocional, nós vamos falar de uma parte muito sensível e que por muitas vezes nós adultos não queremos levar em conta. Tudo que eu sou partiu de uma primeira experiência de vida. E quando a gente nasce, as primeiras experiências de vida são trazidas por nossos educadores, pelos adultos de nossas vidas. Então, esta criança, ela vai ser recebida e educada. Durante as experiências da vida, elas vão se tornando ou experiências boas ou ruins. Somos marcadas por costumes. E na grande maioria das vezes, lembre-se que isso não é algo ruim. Os nossos educadores nos ensinam a conduzir a vida servindo o outro. E muita educação recebida, a mulher, ela veio para servir. Ela não veio para ser servida. É uma cultura e muitas de nós somos ensinadas a isso. Trazemos dos nossos berços que nós precisamos sempre ajudar o outro. Nasce ali uma mulher que necessita ser forte o tempo todo, dar conta de tudo o tempo todo, e por muitas vezes ela se abandona. Por quê? Porque ela segue um contexto educacional de que para ela ser boa, para ela ser aceita, ela precisa estar nesse mesmo contexto educacional. Olha, quantas crianças escutaram assim: fica quietinha para eu gostar de você. Engole o choro. Faça do jeito para você ser acolhida. E são questões que nós não damos muita atenção. Por quê? Porque nós somos criados de que isso é o vínculo correto. Uma má Nossa. interpretação traz para você uma realidade que ela acaba sendo extremamente ilusória e de abandono. Então eu não aprendo desde pequena a me olhar com amor. E aí mora toda a virada de chave. Quando você tem educadores que faz com que você se olhe com amor, você aprenda a se olhar com respeito, você vai crescendo e se desenvolvendo com respeito. É muito engraçado falar sobre isso, porque o adulto pensa, mas a criança é inocente. Sim, a criança é inocente e ela tem uma válvula de receptividade extremamente na expectativa de fazer o que foi aprendido. Ela não tem esse racionalizar aguçado. Do 0 aos 7 anos, pensa bem, a criança não tem essa liberdade de funcionamento emocional. Ela faz o que ensinam. Ela é uma reprodução de uma educação. Ah, então seria uma repetição. Sim, a Ela só criança. replica. Sim, ela replica. Até que ela tenha consciência do que ela realmente pensa e sente. E quando essa nossa raiz ela é marcada, eu preciso ser boazinha, eu preciso me anular para eu ser vista, aceita, validada, ouvida, ela coloca isso como uma primícia verdadeira na vida dela. É o que ela aprendeu. Então ela não sabe fazer outro movimento. Posso te dar um exemplo? Claro, por favor. Inclusive, até, gente, pensar numa questão que é fundamental hoje nós entendermos e sairmos desse episódio do podcast com todas as dúvidas esclarecidas. E convido vocês também, podem deixar aí seus comentários, você que nos assiste e você que vai nos assistir depois, vai ficar gravado e a gente vai conseguir hoje entender qual é a causa dessa raiz emocional. Tá bom? Então podem aí tecer os comentários
e enviar para os seus contatos também, chama mais gente para conversar conosco, que esse tipo de conteúdo aquece o nosso coração e traz consciência à nossa razão. Por favor, Simone, nos dê então um exemplo e vamos pensar um pouquinho dessa causa, né, dessa raiz emocional aí, dessa dor, né? Eu quero dar um exemplo que muitas de nós trazemos como verdade absoluta, porque foi ensinado. Eu tenho 46 anos, então na minha vida isso foi muito corriqueiro. Pode ser que na vida de vocês, mulheres, também isso tenha sido ensinado. Os filhos maiores sempre ajudaram as mães a cuidar dos filhos menores. E você recebe isso como uma missão. Então, aquela mãe que saiu ou que se ausentou por algum momento, ou porque tem mais filhos dentro de casa, hoje a natalidade já é bem mais baixa. Então, os casais têm 2 filhos, mas na minha época tinha muito mais. Eu sou filha de 8 filhos. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos. Sim. A mãe dá essa missão para o filho mais velho, cuida do seu irmão. E muitas mães dizem ou disseram para os seus filhos: enquanto você não fizer isso, você não vai estar livre para fazer aquilo. Quantas crianças não poderiam sair de casa para brincar com seus colegas ou fazer algo da sua vontade porque precisava olhar o irmão? Dá-se a essa criança muito mais responsabilidade do que ela precisa carregar, do que ela aguenta carregar. E essa criança, ela vai crescer sobrecarregada de afazeres que não são para a idade dela e ela vai ter que amadurecer. Ela vai ter que ter responsabilidade cedo demais. Pensa, uma criança que deveria estar brincando, ela está cuidando como mãe do seu irmão mais novo. E esse movimento os pais faziam, e alguns podem até fazer até hoje, sem maldade nenhuma, simplesmente porque elas precisam de ajuda. Mas elas não têm consciência de que ela rouba dessa criança a liberdade de ser criança, de brincar, de fazer o que realmente a idade pede. Não que ela não possa ajudar, mas eu atendo na minha sala mulheres que carregam esse peso de cuidar da família. E pensa, se na infância eu tenho essa marca, eu vou levando ela para a vida. E todas Uhum. as pessoas que vão passando por mim agora na vida adulta, eu me sinto na obrigação de cuidar dessas pessoas. E ao pensar em toda essa estrutura que já foi colocada, já estava à disposição das famílias, das gerações que aí estão. E hoje nós que ficamos, porque é toda uma trajetória de construção cultural, como você bem colocou. E aí pensar em mudanças nesse momento. Será que isso é importante a gente pensar numa mudança para que as futuras gerações, ou é algo, vamos dizer assim, até fictício ou até utópico no sentido mesmo figurado, de dizer que essa estrutura ela não pode ser modificada. Imagina você falando de cura emocional, século XXI. Nós estamos aí no auge da tecnologia, das resoluções instantâneas, imediatas, e tudo isso, gente, é pensar nesse processo que é gradativo, nada muda instantaneamente. E aí essa consciência a que a gente fala, é necessário se apropriar desse contexto, de entender a própria história, de olhar para a sua própria história e ressignificar, não só porque todo mundo está dizendo, é como quando começou aquela terminologia que hoje todo mundo, nossa, tem que ter empatia, e vira até um jargão, nós tem que ser empático com o outro, mas aí você começa a se anular, e empatia que é essa? Não é verdade? Sim, você tocou num ponto que é importantíssimo, essa modernidade, o digital que vem, é, ele vem nos agredindo até. Por quê? Porque eu tenho que mudar muito rápido. Hoje em dia, ainda nós temos a IA, a inteligência artificial, que está tomando lugar do que realmente deveria ser tratado. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas buscam a IA para fazer terapia. Mas elas se esquecem que a IA vai falar
do mesmo modo com qualquer pessoa. A IA não tem olhos nos olhos, a IA não tem o Brilho nos olhos, né? acolhimento, ela não sente a emoção que você tem quando você fala da sua história. E quando você está frente a frente com um tratamento emocional, psicológico, quando você está se cuidando, se olhando com amor, o profissional que você escolheu, ele vai fazer com você algo especializado, algo individualizado para atender a sua necessidade. E é o que não acontece. E muita gente está buscando essa parte muito moderna para entender aquilo que está morando dentro de si há muito tempo. Aquilo que você precisa falar, que você precisa colocar para fora. Por quê? Porque quando a gente cresce numa raiz onde você não é ouvida, onde você não é validada, onde você não é importante, não se sente importante, você carrega isso e olha para você ver. Você vai ser uma adulta que vai sofrer, que não vai ser segura, que não vai ser validada. Corre-se atrás de um processo de deixa eu agradar, porque senão não vão gostar de mim. Você tem ideia de quantas pessoas eu atendo na minha sala que trazem esse contexto de eu preciso ser perfeita, eu preciso ser limpinha, porque se eu não for limpinha, alguém vai chegar e ver a minha sujeira. Eu preciso dar presente. Eu tive um caso onde a minha paciente dizia que quando ela era criança, ela levava presentes para as amigas da escola para que ela fosse aceita. Então, ela aprendeu que para ela ser vista, ela tinha que sair dela e fazer algo muito bom para agradar o outro, nem que fosse materialmente. Então, ela levava uma bala, um doce, um lápis, qualquer coisa para ela ser validada. Porque se ela chegasse nua e crua, mostrando ela mesma, um movimento que ela não sabe fazer, porque lá naquela infância dolorosa, vamos falar dolorosa, por quê? Porque você tira da criança a liberdade dela ser. Ela aprendeu que para ela ser vista, ela precisa estar ajudando, fazendo, ouvindo, ou seja, se anulando para caber o outro dentro da minha história. Eu tenho outros momentos onde a pessoa desenvolveu uma gagueira. Por quê? Porque toda vez que ela tentava falar, o adulto da vida dela, o educador, o pai, falava assim: fica quieto, porque você não sabe de nada. Isso não é assunto de criança, ou você não sabe sobre esse assunto. Ela cresceu internalizando que ela não sabe dar opiniões. Então, deixa eu ficar quietinha para eu ser aceita. E quando ela tinha a voz, então fala, menina. Ela gaguejava. Ela não se sentia segura. Por quê? Essa necessidade de ser ouvida era, assim, absurdamente gritante. É o corpo que grita, mas ninguém me escuta. Então, quando eu passo a ser ouvida, eu não sei como agir. E aí mora, voltando lá no comecinho do nosso podcast, a raiz das minhas emoções. Em psicanálise, adoro psicanálise, Bruna, de paixão. O que a gente aprende? Que a raiz das nossas emoções está no nosso inconsciente, em coisas reprimidas, que às vezes a gente não trabalha. E aí é jogado lá no nosso inconsciente sem tratamento. E isso vai surtindo efeitos no nosso corpo. A mente fala, o corpo fala. E mesmo que você, aqui na vida adulta, Sim. vá trabalhando e vá interpretando a sua vida, o seu corpo manda uma mensagem de sentir daquilo que você viveu, que um dia doeu, que foi traumático, e faz a identificação com a dor que você sentiu e não com o que você está vivendo. O que acontece? Eu fico reproduzindo aquilo, aquela sensação, aquele sentimento, aquele comportamento da minha criança ferida. E eu não estou falando como um adulto. É a minha criança que grita, a minha criança que não é acolhida. E muitos adultos não entendem isso. E tem uma reprodução agressiva. Por quê? Porque por muitas vezes, como eu não fui validada, eu não fui entendida, eu vou trabalhar essa fala, esse movimento meu de ser acolhida na agressividade. Você deve conhecer mulheres que são agressivas, que têm falas ríspidas, grosseiras. Por quê? Porque se eu for boazinha, ninguém vai gostar de mim. Eu vou me expor. E se eu me expor, eu vou sofrer.
Então, para eu não sofrer, eu ponho uma barreira bem grandiosa na minha frente e faço um escudo da minha postura. Então, o meu olhar é assim, ó, não vem, porque senão você me machuca. E com tudo isso, eu fiquei aqui a pensar, né? Quanto processo bonito, terapêutico, em também deixar-se ser conduzida. Porque num processo como esse, de autodescoberta, tem que ter alguém para que nos coloque ali com essa preciosidade de ferramentas como você nos traz hoje, e até mesmo porque eu fiquei aqui eh, nesse movimento mesmo, sabe, Simone? Eu fico pensando assim, hoje, até mesmo mencionar todo um projeto de estruturar o podcast, de você poder se visualizar num projeto como este, de trazer esse recurso terapêutico para que as pessoas possam ter acessibilidade em autoconhecimento, em descoberta, em base que a gente tem sempre falado, a evidência científica, Sim, para mostrar que a gente está falando de mente e cérebro. E não é uma pseudociência de dizer que vou fazer um trabalho sozinha, sem alguém a me conduzir, porque o ensinar, ele está entrelaçado a isso. E o reaprender também, usar aquela borracha maravilhosa, que aí a gente tem a ciência, tem a fé, que vai nos fortalecer para construir aí sobre essa base que talvez tenha suas rachaduras, né, nas suas estruturas, os seus deslizes, que justo o que você disse, que não é para culpabilizar, mas para ter essa autoconsciência, responsabilidade dentro dessa abordagem psicanalítica, e ver o seguinte: então, tudo que eu sinto hoje não tem a raiz do hoje, do que está acontecendo agora, porque, por exemplo, eu posso ir no trabalho, desentende, a pessoa se desentende, tem aquele conflito ali na questão do clima organizacional, ou até dentro do ambiente familiar, e começa aquelas discussões de um começar a afetar ao outro, e aí vai adoecendo emocionalmente, ninguém ali tem essa estrutura emocional. Como é que nós vamos lidar com isso? Então, isso tudo já não é de agora? de jeito nenhum. Tem uma raiz anterior? Tem uma raiz anterior. Sempre temos. Nós não viemos do ovo. Nós viemos de uma estrutura. E muitas vezes essa estrutura é falha. Olha para vocês verem. Uma mulher que esteja mergulhada num ambiente onde ela sofreu muito. Pensa bem se você viveu num ambiente onde houveram muitas brigas, muitos silêncios, porque muitas vezes a gente acha que as nossas dores vêm da fala, do grito. Não. Por muitas vezes você precisou ser ouvida e você não teve essa abertura. Então, existem famílias, Bruna, que brigam muito, discutem muito, são omissas. Existem famílias que não têm um diálogo ativo. Como eu vou aprender se eu não tenho esse diálogo? Existem pais e mães que não têm um relacionamento dentro de casa. Esse filho cresce em meio a esse tipo de relacionamento, abandonos, separações, muitas adversidades familiares, ou com vizinhos, ou no trabalho. Então, a nossa casa vira até um despejo emocional dos nossos cuidadores. Pensa bem, você está sendo marcada por toda essa história. Se você vive num ambiente onde há gritos, o que, que você vai aprender a fazer? Eu vou gritar. Eu estava na igreja e tinha bem nítido na minha frente. Ruim de nós sermos psicólogos, que a gente é muito analítico, né? É absurdo. Tinha duas famílias do meu lado. Uma família, um casal e 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A menina era de colo. E a outra família, uma menina, mais ou menos uns 5 anos, e um bebezinho de 1. Uhum. A família de 3, o pai e a mãe, você não ouvia uma fala da criança. A criança estava sendo criança, viu, gente? A criança estava correndo, estava brincando. O pai chegava perto da criança, falava alguma coisa, respeitando o ambiente da igreja. Mas ele corrigia os seus filhos, eles andavam, eles sorriam, eles fuçavam, colocavam a mão em tudo, sendo criança. Mas não tinha grito. A outra família, a mãe e o pai estavam parados. Olha a educação para a vida.
E a menina maior, lembra do que eu te falei, vai olhar o seu irmão, sendo mãe da criança. A criança corria, a mãe parada e a filha corria atrás do irmãozinho mais novo. Ela pegava nas mãozinhas dele e vinha. A criança berrava. A criança berrava loucamente. Ah! Por quê? Você não é minha mãe. A criança cuidando da criança. Ao Olha, invés gente. desse pai e dessa mãe ir acolher esse filho e fazer a parte do adulto na vida da criança. Quando a criança escapava muito longe, a mãe corria e pegava e colocava no lugar. A criança corria de novo, voltava. A criança corria de novo, voltava. Então, nós passamos o momento da igreja vendo esse teatro, vendo isso. Eles estavam atrapalhando no ambiente que nós estávamos. Não que a criança tem que ser anjo, a gente sabe que criança tem que ser Sim. criança, mas faltou uma condução, um comando muito mais educativo, explicando para a criança. Em 1 aninho, ela não sabe discernir, mas ela sabe replicar. Ela sabe, ela aprende por observação. Você faz e eu repito. E aí a gente vai ensinando os nossos filhos desde pequeno. Desde pequeno. Então, a família que grita ensina os seus filhos a gritarem. Os seus filhos vão ensinar os seus filhos a gritar, seus netos a gritarem. E assim por diante. Então, é algo que nós precisamos cuidar lá na nossa infância. E você falou de uma coisa muito legal: a abertura para se cuidar. Muitos não veem necessidade, porque esse discurso ele é extremamente usual na vida do adulto. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu gosto também desse exemplo e vejo e levo para mim como um propósito de vida, para não estagnar, para não estabilizar ali naquele. A gente pode até aí trazer alguns filósofos também que nos ajudam a remeter essa questão do princípio de identidade, de mudança, e mas também do princípio de não identidade, do não querer, do não aceitar, da negação do próprio eu, daquilo que é da essência do humano, que é cuidar. Sim. Mas não aquele cuidar, por exemplo, que vai mudar. Vamos pegar uma coisa bem concreta, assim, para ilustrar. Você acabou de dizer, aquele comportamento que a criança precisava de aprender nesse momento era a mãe conduzir e dar o comando para que ela ficasse ali ao lado, participando daquele movimento ali, daquela oração. A referência maior, ao invés de ser a irmã ou irmão, a referência maior de autoridade, por condição fisiológica mesmo, é o pai e a mãe. E quando falta um destes, gera também essa ruptura no vínculo, no questão da estabilidade emocional. E isso nos preocupa como profissionais de pode acontecer que há, sim, algumas mudanças na estrutura familiar. Isso não nos faz pensar o quê? Da gente se abdicar das nossas responsabilidades. Vai haver uma lacuna, mas essa lacuna precisa ser colocado algo que realmente vai fortalecer essa frustração de um modo assertivo. E aí eu fico pensando, toda frustração gera uma dor, mas essa dor, ela também é previsível no nosso organismo até um limite, que aí a gente vai identificar essa essência que a gente está falando, do princípio de não negação. Eu tenho a aceitação de que existe essa dor, eu sei que essa raiz já não é do agora, foi assim, antecedente aos fatos do presente. E aí, como um profissional nos coloca essas ferramentas que você está trazendo para nós hoje, de trazer a consciência também do adulto, dessa mulher que conduz e precisa ter uma serenidade, aquela leveza de poder dizer assim: não, eu vou reconduzir a minha família e vou cuidar dela com essa feminilidade e não com aquela rispidez. Aqui, né? Ou seja, daqui não sai, daqui ninguém me tira, é aqui que eu vou ficar, e aquela rigidez cognitiva ali, e um desvincular-se também de condições neurofisiológicas ali. E aí perceber como que eu vou
recuperar toda essa minha essência, essa minha delicadeza, do meu, às vezes até mesmo do próprio modo de se vestir, de se cuidar. Até antes ao convite para que a Simone estivesse conosco, foi muito bacana essa partilha, essa troca como mulheres, e nós ainda relatávamos sobre isso. Como que é importante essa confiabilidade, não numa troca mercadológica exacerbada, uma troca em que as pessoas, nossa, olha que pô, pessoa bonita, elegante, e aí você vai vendo toda aquela casca sendo construída para se aproximar do outro, mas não é com a sua verdadeira imagem. E eu fico pensando em tudo isso e provocar você, mulher, hoje, com essa fala da Simone, para que você se permita uma nova descoberta. Essa mulher ferida, essa mulher machucada num lar faz com que todo o seu entorno, fico pensando em células, as células vão adoecendo e as células do relacionamento também, porque aí um pai, um filho que não tem a sua mãe em regulação emocional, cuidada por si mesma, como é que fica esse espelho, como você falou? Se no comportamento de ensinar ali, fique sentado aqui, é hora de sentar, a criança precisa aprender. Como que esse autocuidado pode ser transmitido, então, pela mulher para os outros? Existe algo que você orienta que façamos para que a partir dessa geração a gente consiga aí fazer um caminho de construção melhor dessa genética nossa para que essas raízes de dores que tem como evitar isso, Simone? Eu tô aqui cheia de perguntas para poder É um também assunto ajudar as famílias. maravilhoso, né? A gente Sim. pode ficar horas aqui conversando sobre isso, porque é maravilhoso. Eu amo tratar de pessoas, eu amo trazer esse conhecimento. Agora você pensa bem, como que eu cuido disso? Como eu consigo É, começar essa transformação de isso. sair desse espaço onde eu já identifiquei que não foi legal? O passo essencial e principal é você assumir que precisa de ajuda. Você assumir que aquela educação, ela foi falha. E ela não foi falha, gente, porque os seus pais falharam com você, porque eles foram maldosos. Não, ela foi falha porque faltou para eles. Então, como que eu dou o que eu não tenho? Como que eu vou cobrar dos meus pais coisas que eles não me ensinaram? Eu vou ter que aprender sozinha. E aí, quando você olha com amor para a sua história, porque a sua história é sua, ela é individual, você pode ter irmãos que vão interpretar de uma forma diferente tudo que vocês passaram juntos. Mas essas mulheres, estamos falando especificamente de mulheres, Sim. essas mulheres, quando elas identificam, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma pessoa nova, porque o que eu estou carregando até hoje não está mais falando sobre mim. O que nós vamos falar inconscientemente? Automaticamente, eu acho que você também já teve perto de você pessoas assim. E você que está nos assistindo também, com certeza, já passou por isso. Os meus pais me deram uma educação maravilhosa e eu honro muito eles. Isso mesmo, honre. Honre tudo aquilo que fez sentido na sua vida. Só que quando é o seu momento de viver, você pode parar e pensar: isso não faz mais parte de mim. E isso não é abandonar a minha história, trair uma educação que os meus pais me deram. Na realidade, é olhar para você com amor e ter a liberdade de transformar aquilo que não serve mais, aquilo que é diferente, aquilo que faz com que você não seja mais escrava, não seja obrigada e não se sinta obrigada a carregar aquele ensinamento. Então, para vocês, mulheres, honrem tudo que foi aprendido. Honrem cada educação recebida, cada momento da vida ensinado, mas estejam preparadas para dar o próximo passo. Daqui para frente, eu preciso construir um novo, com muita honra também. Então, esses pais serviram de trampolim, me ensinaram o que souberam me ensinar, Uhum. mas daqui para frente eu estou no comando. Eu só estarei no comando se eu estiver preparada para enfrentar as minhas dores. E aí eu entro no que você acabou de dizer. Como me frustrar e não me sentir tão mal assim? Isso é um ensinamento. Eu quero aprender para ficar E- melhor, hein? Vamos lá. Existem pais que não deixam seus filhos se frustrarem. Eles não podem perder, eles não podem ser o segundo da fila.
E essas crianças crescem aprendendo que elas precisam ser as primeiras. Viram adultos que são extremamente autoritários, extremamente doloridos se eles não estão em primeiro, se eles não sabem lidar com frustração. E para a gente crescer e aprender o novo, a gente precisa se frustrar. Nós precisamos entrar no momento de aprendizado e entender. Tudo que eu modificar na minha vida vai doer, mas vai transformar. Encarar essa história é muito difícil. Existem muitas pessoas que não querem acessar essa infância porque lá doeu muito. E aí, você fala dessas dores, que eu fiquei pensando aqui. Eu tenho que, inconscientemente, ali no meu comportamento, está sendo revelado isso, né? Demonstrado isso. E você fala também sobre carregar essas dores que não são nossas. Tem aquelas que são nossas, mas que não são nossas. Como assim? Pensa, eu carrego a dor da minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que sofreu muito na vida. E aí eu aprendo que para eu ser uma boa mãe, eu preciso sofrer também. Eu carrego essa dor da minha mãe na minha vida. Eu não preciso sofrer como a minha mãe. Primeiro, porque eu não penso mais como a minha mãe pensa. A história da minha mãe é dela. Ela escolheu. Eu não preciso ser escrava da história dela. Mas se eu não entender, primeiro, que eu estou reproduzindo, eu não vou conseguir me curar. Primeiro momento, entenda o processo de vida que você viveu. Não fique mergulhado lá, esse não é o porquê. Você ficar mergulhado naquela história. É você saber sair de lá. Mas para você saber sair, você precisa entender o que aconteceu. E esse entendimento vai fazer você ter uma oportunidade de passar para o próximo passo. Entendi aquela história da minha mãe. Ela não é minha. Existe um ditado, e muitas mulheres já viveram isso. A vida é difícil. Se vier fácil demais, não tá certo. Por que não? Porque você aprendeu lá atrás a escutar isso. Por exemplo, dinheiro é vendaval. Quantas vezes já ouvimos isso em peças de teatro, em vários contextos? Sim, eu tô carregando a dor da minha família, do adulto que viveu perto de mim na minha infância e que foi me ensinando isso com o passar do tempo e eu fui aprendendo. Então a gente vai duvidando daquilo que é bom, por quê? Porque a minha educação passou a me ensinar isso. E eu vou aprendendo e fazendo da minha verdade essa verdade aprendida lá atrás. É o tempo, Bruna. Tempo é uma beleza. Inverno seco e tudo vem, né? Eu fico pensando que com toda essa expressividade e expansividade das coisas, eu vou tomando isso como verdade, sabe? Eu vou colocando uma máscara, vestindo uma roupa, tecendo um discurso ao qual eu penso que seja meu. Sim. E aí eu fico vendo que isso então se torna uma herança emocional. É isso mesmo? Temos muitas heranças. A nossa base é herdada. Ela é biológica e é herdada. Só que eu não preciso carregar ela o tempo todo. O que faz eu não carregá-la o tempo todo? Eu estou falando sobre esse assunto e muitas mulheres com certeza pensam, mas se eu mudar, eu não vou mais fazer parte daquele ciclo de amor que eu construí. E na realidade, você pode fazer parte daquele ciclo de amor sendo você, amando-se primeiro para depois amar o outro, aprendendo a dizer nãos para os outros que vão ser sims para você. Sim para o crescimento, sim para o entendimento, sim para se aceitar como você é, sim para você se olhar com amor. E olha a virada de chave. Quando você está disposta a entender essa história, não carregá-la. Você desce lá na sua infância, você trabalha esse emocional adquirido, ensinado, e você volta mais forte. Eu tive que entender toda a minha base para eu entender o que eu estava carregando e daqui para frente ser uma mulher nova. Eu não quero que você fique mergulhada lá
E a sua raiz vai te ensinar tudo isso, mas você precisa estar aberta para aprender e para interpretar. Quando você não faz uma interpretação ok sobre tudo que você passou, Uhum. não adianta. Por quê? A Bruna tossiu. Eu posso usar que a Bruna tossiu, ela tossiu de propósito. Ou eu posso interpretar, a Bruna está com a garganta arranhando. E olha, coitada, atrapalhou ela. Ela não queria tossir. Eu posso ter duas interpretações. E a vida é assim. Uhum. Quando eu interpreto que toda a minha vida teve um fundamento, teve o porquê, você entende o porquê, aí você desce lá e ressignifica esta história. Os seus pais ensinaram o que eles tinham para ensinar. Eles não tinham mais do que isso. Então, o pai que gritou muito, a mãe que se renunciou, o pai que bateu na frente dos filhos, ele também foi ensinado. E ele só reproduziu aquilo que ele aprendeu com amor. Por muitas vezes, sem saber que aquilo era ruim. Os abusos da vida, seja ele físico ou emocional, os silêncios da vida, sejam eles maldosos ou não, porque o outro não tinha o que falar, nós crescemos em família. Existem famílias que falam demais, que conversam muito com os seus filhos. E existem famílias que são mudas. Vou dar um exemplo. Aquela filha que viu a mãe sendo sempre uma mãe passiva, ausente de comportamento e de estrutura para se posicionar. Uhum. Essa filha, ela pode olhar essa mãe com raiva e falar: mãe, por que você não fez alguma coisa naquele momento? E na vida adulta, ela carrega aquela vivência que agora ninguém vai fazer nada com ela que ela não permitir. Porque ela cresceu vendo aquela mãe sendo ausente. Então, ninguém faz isso. Me visto de força, a mulher da cara feia, a mulher brava, a mulher que fala com arrogância. Por quê? Eu não vou deixar ninguém fazer comigo o que fizeram com a minha mãe, porque dói. Então, essa fala, lógico que tem casos e casos, Sim. né? Como toda situação e todo contexto. Aí eu fiquei pensando assim, então é por isso que eu falo assim, é porque eu sou grossa mesmo. Não adianta, é meu jeito, não tem esse jeitinho e a meiguice. É um equilíbrio também, né, Simone? É um equilíbrio entre aquilo que a gente tem que ter, a postura da autoridade e dessa grosseria, que é uma falsa imagem de que eu tô sendo segura, quando lá no meu interior eu preciso dizer, eu preciso tocar o meu eu com mais sacralidade, podemos assim dizer. E por que é que as mulheres se sentem tão cansadas por se sentirem cansadas, culpadas? O que você nos orienta para que façamos uma história diferente a partir daqui, nesse aspecto? Pensa você viver uma vida sendo forte, aguentando, se calando, se anulando ou gritando, porque é um grito de defesa. Aham. Pensa quanta fortaleza você tem. Vou voltar lá no início do nosso podcast. Aquela mulher que chega até mim e fala: eu tô cansada. Eu tô cansada de ser forte. Eu não sou ouvida, eu não sou validada. Eu não sou emocionalmente acolhida, eu não tenho escuta ativa. Eu tenho que me vestir de força o tempo inteiro. E cansa. Pensa você correr o tempo todo. O que vai acontecer? Uma hora você vai se cansar. E quem te segura quando você precisa descansar? Tem mulheres vivendo essa corrida da vida, dando conta de tudo, criando filhos e maridos filhos. É um assunto muito extenso. Sim. Você vai falar riquíssimo. Você vai falar de energia masculina, energia feminina. Essa mulher que dá conta de tudo, deixa que eu faço. Ou ninguém manda em mim. E eu não preciso de ninguém. São forças que ela aprendeu a desenvolver no corpo dela, na mente dela, para ela tentar viver uma vida mais saudável, para ela não precisar de ninguém. Olha para você ver. Alguém pode me ajudar, por favor? Talvez você nunca escute isso da boca de algumas mulheres. Por quê? Porque elas vestiram esta força que acaba fazendo com que ela sofra. E ao sofrimento, quando não direcionado para aquele crescimento que é natural, né, da nossa vida, nos cuidados
do dia a dia, em tudo, fico pensando assim, essa força ela pode virar uma prisão. E se chega a esse ponto de virar uma prisão, o que é que acontece com essa mulher? Porque não é possível. Hoje, com tanta tecnologia, no sentido mesmo de como fazer, por quê, como, eu fico pensando nisso, né? Você vai se desbravar num falso encorajamento? E aí, quando que isso tudo vira uma prisão, essa força? Pensa na prisão emocional de uma forma que o seu corpo chora, a sua Hum, mente grita, mas eu não tenho força de sair desse mecanismo adquirido. Por quê? Porque se eu sair desse momento de fortaleza que eu saio da minha zona de conforto. Muita gente interpreta a zona de conforto como algo gostoso de estar. Pelo contrário, tem muita gente vivendo a zona de conforto sofrendo, porque o primeiro aprendizado foi se defender o tempo todo. Então, eu vou dar um exemplo. certo. A zona de conforto, na zona de conforto, o meu marido me bate. O meu filho grita comigo. Eu me calo. Eu não tenho costume de viver o diálogo ativo e o diálogo de crescimento. Então, esses momentos, como eles são corriqueiros na minha vida toda, Uhum. imagina a Simone, tem 46 anos, e se ela vive isso há 46 anos, eu estou acostumada com isso. A minha mente sabe se defender. A minha mente está acostumada com esse movimento do pensar que, para quem está olhando do lado de fora, vai interpretar como: menina, como você aguenta ficar aí? Ah, não, eu dou conta. Ah, ele é assim mesmo. Daqui a pouco passa. Não, meu filho é assim, mas ele é bonzinho. Eu estou acostumada a essa zona difícil de viver, mas ela é confortável para mim. Por quê? Porque eu estou acostumada a viver nela. Vamos fazer diferente? E aí? Vamos mudar? O mínimo que você fizer vai doer. A sua mente vai falar assim: ou volta para cá. Por quê? Porque aqui eu sei como fazer. Você me tira daqui, me coloca ali, no novo. Eu não sei como eu vou agir. Eu vou sofrer. Nem a sua mente faz isso de propósito ou de maldade, porque ela é direcionada. Ela trabalha por rotina. Ela trabalha porque é o aprendizado que eu recebi. Vamos mudar a rotina? Ah, não. Não vamos mudar a rotina, não. Por quê? Não, você me expõe, você me faz sofrer. Aquilo Ah, que é novo e que é bom não vai substituir o que é ruim que eu estou vivendo enquanto eu não tomar a decisão. E essa é uma palavra que todas vocês devem colocar na vida. Decisão. Eu decido e permito viver a mudança na minha vida. Por quê? Porque mesmo que doa, eu vou conseguir viver o novo através da insistência, da rotina modificada, através do momento em que você aceita o desafio e aos poucos vai incluindo essa rotina nova, a sua mente também relaxa. O que que ela fala? Oh, aquele estado de alerta que eu estava vivendo não é tão ruim assim. Olha, eu provei esse novo aqui e foi bom. Não é que foi bom? Então, a primeira foi ruim, a segunda tentativa foi mais ou menos, a terceira já ficou melhor, a quarta, a quinta. Imagina na centésima vez que você tentou mudar. Agora, a sua mente se deu a liberdade de aprender o novo, de sair daquela zona de conforto. Então, pensa naquele ditadinho: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Você vai morrer estacionada no mesmo lugar, uhum, uhum, sem aprender nada, sofrendo, perdendo o seu tempo e perdendo o que você uhum. tem mais de importante que Deus te deu, a sua vida. De viver uma coisa boa, de viver um momento adequado, de viver um momento próspero e feliz. Muita gente acha que felicidade está muito longe de você. Nós vivemos momentos felizes, nós não vivemos de felicidade constante. Quem é assim é emocionado. Mas quando ele Ó. vive essa prova de que ele Uhum. pode ser diferente, ele pode provar o novo, ele vai enfrentando, vai doendo, mas vai transformando. Então, para você, mulher, que tem medo de sair de onde você está,
Porque você não sabe o que vai acontecer ali na frente, se vai dar certo ou não. Se você entender a sua raiz, se você entender como que você aprendeu a lidar com as suas Uhum. emoções, você vai colocando elas de uma maneira extremamente leve nas transformações da sua vida. É a mesma coisa quando você precisa mudar a sua alimentação, mudar a rotina de atividade física, Sim. o seu ciclo social. Tudo que você fizer que será novo vai doer. Quando você vai para academia, nossa, como dói as primeiras semanas. Desculpa, gente. Imagina. Como dói as primeiras semanas. O primeiro podcast, gente, vocês tinham que ter. Nossa, você falando tudo isso, eu também me vejo nesse movimento e gosto mesmo de dar alguns exemplos com o que você está dizendo em questão da minha transformação. E você, mulher que nos ouve, que vê que faz sentido tudo isso hoje, É muito bom se olhar que com nós amor. estamos falando, é uma palavra importante. Permita-se. É o decida-se e permita-se a olhar para sua história e ver, nossa, você vai ouvir várias coisas, tanto dando incentivo, nossa, que legal, isso mesmo, vamos mudar, de encorajamento, esse relacionamento que muitas vezes te coloca numa condição de sempre ser a frágil e nunca também aquela mulher que transmite a fortaleza, a confiança de conduzir a sua família junto ao seu esposo, aos seus filhos, mostrando essa delicadeza que é própria da nossa natureza de ser mulher, né? Sim, lembrando que o relacionamento é o seu relacionamento com a vida. Não é Isso, com o seu marido, é com a sua vida, com você mesma em primeiro lugar, depois com os seus relacionamentos, sua vida social, sua espiritualidade, tudo é um contexto. Então eu pergunto para você, qual é o espaço que você está se dando para que você possa prosperar e chegar onde você sempre desejou? Qual é o espaço que você está se dando para modificar todo o seu momento e aprender mais? E estar muito mais impactada com o novo que se apresenta, que é construtivo. Qual é o espaço que você está se dando para que você diga nãos, para que você faça escolhas, para que você não aceite tudo que vem até você? sim. São momentos importantes de decisão. E até para você que está nos ouvindo, e tudo isso fez sentido, que situações hoje, que coisas que nós podemos fazer, Simone, no dia de hoje, que até como eu mencionei, a questão do podcast, porque é um projeto que eu vejo assim, para nós, que é inovador, um projeto que vai fazer muita diferença na vida de muitas mulheres, esse episódio, e alcançar e tocar aquilo que é da essência do nosso próprio jeito de ser e estar nesse mundo. E um posicionamento não de baixo impacto, mas tem que ser de alto impacto. Você conseguir elogiar a si mesmo e você passar isso também para outras mulheres, até muitas vezes mulheres que olham para você e vê que, nossa, que metida. E a gente ser aquela mulher que é a diferença, em que sentido? Olhar e permitir que a outra que se expressa assim, dizendo, nossa, que metida, é na verdade uma dor dela. Então, nessa compreensão de tudo que nós aprendemos hoje com você, e trazer isso, a nossa clareza de consciência, de tomada de decisão para a nossa própria vida, que quando eu inicio um projeto de vida, eu tenho que ter um projeto de vida, e aí, tempo a tempo, revisitá-lo. Procurar esse desenvolvimento constante, mas não de um modo cansativo, taxativo, cheio de estereótipo e projetar em outras mulheres as minhas dores. Ter essa cautela para que a nossa condição também, quanto ser humano, que tem as suas dimensões, né? Como você acabou de colocar. O que é que de fato vai ficar para as outras mulheres? E o que tem que, nesse momento, estar? O que você indica, recomenda, orienta para essas mulheres que hoje nos assistem de modo prático na vida e que realmente fez sentido, de não mais ser também para a outra mulher causa de dor, ou então de não saber lidar com a dor da outra mulher, que às vezes nem é com a gente, não é que ela quer nos afetar.
Porque a gente sabe que existe aí todo um movimento na sociedade, que é a questão da sororidade. Uma coisa é falar, uma coisa é criar terminologias. E eu, como filósofa, como neurocientista, falar e dar nome, isso aí é fantástico a gente saber nomear. Mas como conduzir e aí também dizer que essa dor, ela faz com que a gente tenha esse movimento. Eu achei fantástico. Você disse assim: vai doer, mas vai curar. Eu quero saber. E as mulheres, com certeza, também. Transmita para nós. E somos gratos porque você está aí com esse projeto maravilhoso para fazer com que a gente entenda as nossas dores, mas saber que vai curar. Então, gente, olha, é para você essa mensagem hoje, principalmente você, mulher, que está com essas dores e não sabe como buscar essa cura emocional. Sim, olha que importante. Se eu não me conheço, o que que eu vou curar? Se eu não me conheço, o que eu vou aprender? É vago, é vazio. Antes de falar do projeto, eu quero muito que você interprete junto comigo. Ok. Você, mulher que está em casa também. Existem mulheres, eu vou explicar com exemplo, tá? Tá. Existem mulheres que se dedicam tanto ao outro que torna-se a base delas. Se eu tiro o outro, o que sobra de mim? Então, olha, eu estava no supermercado e encontrei uma mulher, uma senhora de 72 anos. E ela estava contando para todo mundo na feirinha do supermercado. O meu marido morreu há 3 meses. Menina, eu não existo mais. Porque eu passei a vida inteira cuidando dele. Primeiro foram os meus filhos e o marido. Os filhos foram crescendo e saindo de casa. Deu um vazio quando eu vi a casa vazia, só eu e meu marido. O marido adoeceu, cuidei tanto dele na doença, mas ele faleceu há 3 meses. Eu me perdi. Eu não sei quem sou eu. Pensa que aos 73 anos, uma vida vivida, ela descobriu que ela não viveu para ela, ela viveu para o outro. Quero dar um outro exemplo que é muito mais corriqueiro. A mulher que foi abandonada. A mulher onde o marido chega em casa e fala assim: tô indo embora. Por quê? Porque eu não te amo mais. Porque eu não quero mais ficar com você. E aí ele coloca um monte de defeito em você, pega a mala dele e vai embora. Eu vou me separar. E isso é muito, hoje em dia, até mais líquido, né? Sim. Que se casa muito cedo, se relaciona muito cedo e não faz o vínculo mesmo do amor, do companheirismo, do Amadurecimento. amadurecimento junto no casamento, na relação. Não é nem casamento hoje, que as pessoas se juntam hoje, né? Muito cedo, tem filhos muito cedo e tudo muito cedo. Aí mora a necessidade do amadurecimento, da mudança de mentalidade e tudo mais. Essencial. E essa mulher que foi abandonada começa a se desesperar. Uhum. Ou ela bate nesse marido, que ela fica com raiva, ó, a minha emoção agora é raiva. Eu vou bater, eu vou te matar. Ou ela vai mergulhar nos pés dele. Pelo amor de Deus, não sai daqui. Só que ela não vai falar isso, não vai embora, que senão não sobra nada de mim. É o desespero, É o é o desespero. abandono. E eu escutei de uma mulher assim, quando ele me disse que ele ia embora, eu falei pra ele, então pelo menos deixa a sua roupa que eu lavo. Aí você vem toda semana e pega. Gente, Bruna, pensa no desespero dessa mulher, no abandono. Eu tô tão perdida que deixa a sua roupa que eu lavo, pelo menos eu vou ter algo para fazer. Ela não teve esse olhar com amor para ela, nunca. Só que eu não percebo. Por quê? Porque lá na infância eu aprendi que amar é cuidar, amar é se doar, amar é se calar. Assim eu vou ser uma boa menina, uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa mãe. E eu vou aprender. Olha como eu vou arrastando. Eu vou cuidar da raiz e vou saber quem sou eu. Sim. Logo, eu posso me transformar. Vai doer? Vai, muito, porque perder costumes dói. Pensa, eu tenho 46 anos, eu aprendi a viver X até hoje. Não, agora não vai mais ser X, vai ser Y. Quantas vezes eu vou me pegar repetindo aquele padrão? Milhares de vezes. Só que eu não posso desistir. E o que muitas mulheres fazem é desistir.
Por quê? Porque o peso da cobrança é maior. Você deixou de ser aquela que me servia. Você deixou de ser aquela que me ouvia. Aí ela não tem essa resposta. Pois é, eu deixei de te ouvir para me ouvir. Então pensa bem, eu estou me preparando, eu estou me reconstruindo. E aí, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, todo mundo, eu vou te dar a minha melhor versão. Você não tem ideia do que você vai receber de mim. Se todas as mulheres tivessem em mente isso, que ela se reconstrói, ela se educa, ela se aceita, ela se ama, e depois ela vai transbordar isso para o outro, e isso é o movimento de ressignificar. Eu olhar a minha história com amor, entender o processo dela, ter paciência para reconstruir, para aprender o novo e buscar essa raiz de conhecimento para eu ter um trampolim verdadeiro, real e realmente ter uma vida muito mais próspera. Só que esse processo ele não é do dia para a noite. Ele não acontece instantaneamente, não é mágica. Se você aprendeu a ser uma mulher mimada e que você não tolera o processo, não sabe esperar, você nunca vai sair desse momento de cura. É, que Nunca vai sair aí... desse momento de dor para viver a cura. Entendi. E caminhando um pouco para o fim da nossa reflexão de hoje, e a Simone vai voltar, gente. Nós vamos ter aí uma série muito bacana. Queria que você também pontuasse pra gente, assim, pensar que em tudo isso eu posso também quebrar esse ciclo e é como receber assim, uma HD nova, um Sim. caderno novo, vamos dizer assim, e fazer aí novas metas, traçar um conhecimento estruturado sobre si mesma e a gente se contagiar, se perceber e se permitir dar as mãos. Esse dar as mãos, em que sentido? Eu tenho a minha história, mas eu não preciso afetar você, mulher. Eu preciso alcançar você. Afetar no sentido de afeto, mas não de ficar alfinetar, no sentido de alfinetar, de ser dessa rispidez no modo de se vestir, de pensar, de agir, em que eu vou tolhindo a autoimagem do outro e o outro vai levando isso como uma verdade absoluta. Então, é um momento que você também pode agora falar conosco nesse sentido e deixar para essas mulheres que nos assistem, que vão nos assistir, depois de um tempo, voltam, revejam esse conteúdo, porque tempo em tempo nós precisamos revisitar partes de nossas histórias e dar um novo sentido, um novo significado para que essa cura aconteça, não é verdade, Simone? Sim. Quando eu reprovo a outra, quando eu olho a outra como superior, quando eu falo que a outra é metida, quando eu falo que a outra está se exibindo, eu não estou falando sobre ela, eu estou falando sobre mim. Não projete no outro o que você precisa trabalhar em você. Na realidade, você não sabe o que a outra fez para ela estar daquele jeito. Trabalhada, valorizada. Você não entende o porquê que ela está daquele jeito, então você ataca. E qual é a arma de uma pessoa que está frágil? Ela ataca. Então eu ataco o outro. Mas a minha crítica ao outro fala mais sobre mim. Tudo que você enxergar no outro, sabe por quê, Bruna? Porque a crítica virou o esporte predileto da sociedade. É um esporte radical, eu já vi o pessoal falar, né, Simone? Se você tá bonito, se você tá gordo, se você tá magro, se você tá independente, se você tem muito filho, se você tem pouco filho. As pessoas têm tempo para olhar a vida do outro e se preocupar mais com a vida do outro do que a própria vida. Então pense, saia de perto de pessoas que falam o tempo todo do outro. Não faça desse ciclo o seu ciclo perfeito. Por quê? Porque essas pessoas estão perdendo um tempo valioso de estar em grupo com pessoas queridas, de aproveitar esse momento. Elas não estão aprendendo, elas estão destilando. Sim. Agora pensa, uma mulher trabalhada que chega e fala assim, Bruna, como você tá linda. Obrigada, você também. Sim, olha como é diferente. Esse espelho, né? Como Isso. você falou. Bruna, onde você comprou esse brinco? Eu posso comprar também? Olha que diferença. Agora eu vou falar assim, nossa, você viu como ela tá horrorosa?
Eu tô falando sobre mim. Nossa, eu tô me sentindo tão mal. Tô me sentindo tão necessitada de um cuidado. Olha lá, a unha dela. Aposto que ela é dondoca, não faz serviço, porque a unha dela tá feita. É madame. Eu tô com vontade de fazer a unha É, também. é sério isso. Essa reprodução agressiva fala mais sobre nós do que sobre o outro. Fala mais do que você tem guardado dentro de você. E aí, no meu projeto, Bruna, a Raiz do Eu, que é Sim. um projeto que está nascendo lindamente. Na minha página do Instagram tem um link para você se colocar à espera, num grupo de espera do WhatsApp. E já já ele está quentinho para a gente trabalhar. Você não precisa ser salvadora. Você não precisa ser perfeita. E você precisa ser verdadeira. Gravem isso. Vamos. Pensa, É. a perfeição que você busca é para agradar o lado de fora. Talvez agradar pessoas que não têm coragem de lutar por si mesmas. E essas pessoas são as primeiras que vão levantar a bandeira do erro. Você está errada, Uhum. porque você não está cuidando de mim. É. Agora, pensa o dia que você tiver cuidado com você e dizer Sim. assim: você é capaz de cuidar de você, enquanto eu cuido de mim. Cuido da minha essência, cuido da minha mente, do meu coração, da minha espiritualidade, do meu momento comigo mesma, talvez da minha unha, do meu cabelo, da minha atividade física, do meu Ah. momento comigo mesmo sozinha. Agora eu leio um livro, agora eu cuido de mim. Por que eu te falo isso? Eu fui uma mulher que passou a vida sendo forte. Eu trago isso como um exemplo de crescimento. Eu fui uma criança que não teve pai presente. A minha mãe ficou viúva com 35 anos e eu tinha Uhum. 2. Então, a minha mãe tinha que trabalhar, a minha mãe tinha que cuidar. E a minha mãe sempre falou: olha, filha, eu não estarei presente todo momento da sua vida que você precisar de mim, porque a mãe precisa trabalhar. Uhum. Então, cuidado. Cuidado onde você vai, cuidado com quem você fala. Qualquer coisa você conta para a mãe quando a mãe chegar. Então, pensa, minha mãe levantava às 6 horas da manhã e voltava para casa só no começo da noite. Uhum. E nós, irmãos, tivemos que viver esse momento. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo quantas responsabilidades os meus irmãos tiveram, quanta crença eu tive de abandono, quanta coisa eu me armei até os dentes. Por quê? Porque eu tinha que me defender. Sim. Quando eu tive que lutar por um espaço profissional, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso estar num ciclo social. Então, tudo isso foi me fazendo cada vez mais interpretar e viver essa bagagem emocional. Hoje, Bruna, eu posso te dizer que eu tenho muita cura no meu caminho. Por quê? Porque eu me permiti, eu me dei a permissão de viver o novo. E eu projetei, sabe? Eu projetei aquela mulher que eu quero ser. Aquela mulher que eu dependo. E fui me desvencilhando de apegos Uhum. que são muito inseguros na minha vida. Apegos que me limitavam, que não me faziam próspera. Então eu vou entendendo a minha história, eu sei o porquê que eu vivi tudo aquilo, o que as pessoas da minha vida, educadores, tinham para me oferecer. Sim. Às vezes pai, mãe, avó, tia, uma babá, uma pessoa que ajuda, o vizinho. Então Uhum. tem famílias que se viram do jeito que podem. Eu também passei por tudo isso. E muitas vezes eu disse não para mim e sim E para o sim pro outro. outro. Mas quando eu aprendi a dizer não para o outro e sim para mim, o outro me respeitou. Respeitou o meu espaço, entendeu que eu não preciso ser perfeita, Uhum. entendeu que eu não preciso ser a salvadora e que eu não vou salvar. E eu trouxe isso para minha verdade. Hoje eu ensino, hoje eu sou mãe e eu tenho uma discípula. Maria Clara está com 12 anos, nessa fase da adolescência que está conhecendo muita coisa. Sim. E eu vou ensinando, filha, se escolhe, filha, se aceita. E uma das coisas que eu não faço com a minha filha é dar para ela a responsabilidade que ela não aguenta carregar. Isso é muito importante, é um trabalho muito bonito que você faz e inspira também outras pessoas, outras famílias, outras mulheres a querer também essa mudança. Porque a mais do que nós podemos ensinar é com nossos próprios exemplos de vida. E aí você deixa para nós toda essa transformação, todo esse princípio de querer passar aí por um período em que vai doer, mas vai curar, gente.
Então, quero te agradecer, Simone, por todo esse momento enriquecedor conosco. Você sempre é bem-vinda aqui no nosso podcast, Entre Etos e Afetos, e vamos estreitar esses laços para que podemos impactar e afetar a vida uns dos outros, de modo em que a dor do outro pode, perto de nós, ser curada também. Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres, para que elas possam pensar nisso com muito carinho. A dor que você aprendeu a suportar e a viver, ela pode ser curada, ela pode ser reorganizada e você pode viver uma verdade única, só sua, não carregando dores para sua vida, mas resoluções. Então pensa nisso com carinho. Eu costumo dizer que você sobreviveu até aqui. Agora viver é outra história e é uma história que você pode criar. É a sua história e não mais a história de outras pessoas que passaram pelo seu caminho. Sim. Adultos fazem escolhas e pagam um preço. E para você ser adulta, você precisa amadurecer, crescer e entender o seu processo de vida. Isso daí é mágico, é magnânimo. Um prazer enorme estar aqui Gratidão. com você. Me senti lisonjeada de falar de um assunto tão importante e que mulheres precisam entender que ele é necessário. É necessário crescer, é necessário sair da zona de conforto para você aprender. Quando você vive na zona de conforto, é a mesma coisa que você estar morta em vida. A vida passa e você está no mesmo lugar. Não esteja no mesmo lugar. Esteja muito mais além. Esteja pronta para aprender, para ser abundante, para ser próspera, para ser feliz. E tire do seu caminho tudo aquilo que não te dá isso. Não Aí precisa. faz toda a diferença. A sua raiz você cura. Se você quiser enfrentar todos os obstáculos, todo o processo e deixar para trás sem medo, sem se sentir culpada e viver a sua verdade. Sua verdade é a coisa mais linda do mundo, transformada. Quando ela não é transformada, não adianta. Você vai só fazer réplicas. A infância vai ser replicada na adolescência, da adolescência vai ser replicada na vida adulta, e aí você vai passando isso para frente. Não queira acordar e adormecer com os mesmos lapsos, vamos dizer assim, e coloque bastante esse ensinamento que a Simone trouxe para nós hoje, você mulher, e que a sua família possa também prosperar em bênçãos, em graças, porque, como sempre a gente fala aqui no nosso podcast, né, que ninguém saia da nossa presença, que todos saiam da nossa presença melhor que quando chegou, porque a verdade, dentro da nossa espiritualidade, que como Jesus humano falava, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E um ensinamento hoje também para nós, para você que é mulher, você é mulher cristã também, é amar o próximo como a si mesmo. Primeiro o autocuidado, primeiro perceber a sua história, para gerar também histórias bonitas no coração e na vida dos seus filhos, dos seus amigos e de todo lugar que você passar, você deixar essa semente aí e nos ajudar a levar esse ensinamento por toda a parte. Quero convidar você, então, para estar conosco na semana que vem. Simone também, você que acompanha esse trabalho maravilhoso da Simone, já entra no nosso canal, no YouTube, no Instagram. Eu sou Bruna Bacico, neurocientista, levando até a vocês e fazendo chegar o melhor da ciência, da fé e todas as tecnologias que estão aí à disposição para o nosso grande desenvolvimento humano. Vamos fazer a revolução da tecnologia, mas sempre lembrar que elas estão a nosso serviço e nós nunca podemos deixar aquela verdadeira essência do que de fato é amar e servir. Aquele servir a si mesmo e servir aos outros, como é esse legado de valor muito rico que a Simone também nos deixa hoje. Gratidão por estar conosco. E que essa leveza chegue até vocês, desses braços estendidos, essa fortaleza que nós temos de poder uma mulher contar com a outra e uma ajudar nessa cura emocional. E aí termino o programa hoje abastecida desse amor, desse carinho, de poder ter a certeza de que perto de você, Simone, muitas mulheres sempre vão dizer: vai doer, mas vai curar. Um abraço a todos e até quinta-feira que vem.